Olá, tudo bem? Estou aqui para dar algumas dicas de alguns livros para você e para os seus filhos nessa quarentena. Uma boa leitura faz uma grande diferença no cotidiano da nossa família. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui o Salmo 127, o verso 3 e o 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então, aqui a palavra de Deus diz que como herança. E o que você tem feito com a sua herança? Você tem gastado toda ela ou você tem investido a sua herança para que ela possa se multiplicar? Você tem lançado os seus filhos como flecha ou você tem guardado bem guardadinho num pacotinho? Essa seria a nossa vontade, né? Mas o Senhor fala aqui para nós lançarmos os nossos filhos, investirmos nele. E aí eu notei alguns motivos pelo qual é importante a gente incentivar para os nossos filhos leitura e uma boa leitura. Então aqui vai algumas dicas, 6 motivos para a gente ler livros. Primeiro dele, desenvolve a inteligência emocional. Segunda dica, desperta a capacidade criativa dos nossos filhos, isso mesmo. Vai aí aguçando a criatividade da mente das nossas crianças. Um ótimo entretenimento, isso mesmo. A leitura é um ótimo entretenimento. O que você tem feito durante esses dias, pai e mãe? Você tem deixado seu filho a maior parte do tempo na televisão? Videogame? Celular? Olha, gente, e eu fiz um breve cálculo agora há pouco. Se uma criança, ela fica, olha só que preocupante, ela fica 7 horas por dia na TV ou no celular, 7 horas por dia. Então, quando essa criança, ela atingir a idade de 18 anos, ela vai ter perdido um pouco mais de 6 anos da sua vida. Eles falam esses 6 anos como 6 anos do silêncio. Foram abreviados. Que tristeza, hein? Você chega a 18 anos de idade e tem um pouco mais de 6 anos que ficaram em silêncio. Em silêncio para que o inimigo possa ter trabalhado em muitas coisas. Vamos ficar alertas, hein? Outra dica para incentivar a leitura: desenvolve vocabulário, a interpretação de texto. Quanto mais a gente lê, mais entendimento a gente tem sobre o vocabulário, sobre as palavras. Quinto motivo: promove a empatia e a vontade de aprender. Quanto mais eu leio, mais vontade eu tenho de ler. E a leitura faz com que a família fortaleça seus laços afetivos. Fazer uma roda aí de leitura sempre é bem-vindo. E como incentivar o meu filho à leitura, se ele não tem o hábito de ler? Como é que eu faço essa altura do campeonato? Meu filho não gosta de jeito nenhum. Uma dica: escolha livros apropriados para a idade dele. Talvez a idade do seu filho você esteja pegando a sua Bíblia, por exemplo, aqui, olha, essa minha Bíblia aqui de estudo. Então, olha, ela é um pouco grossa. Para mim ela é ótima. Eu estudo nela, eu me deleito nela. Mas já pensou se você entregar essa Bíblia para uma criança de 4 anos e falar assim, leia esta Bíblia? Ele vai olhar assim e vai olhar o tamanho de páginas e ele vai ficar até confuso, não. Então, uma das dicas para você incentivar o seu filho para mudar esse quadro é você dar um livro apropriado para a idade dele. Incluindo a Bíblia também, que para cada idade tem um tipo aí de linguagem. Preste atenção nas dificuldades do seu filho. Se ele está tendo uma dificuldade numa leitura de uma Bíblia para adulto, por que não comprar uma Bíblia para a linguagem da idade dele? Não, ele tem que aprender essa Bíblia aqui com essa linguagem. Será que ele não está tendo essa dificuldade de leitura por conta de todas as que ele não entende a interpretação ainda?
Torne a leitura divertida. Se você tornar a leitura uma obrigação, ele vai ter aquilo como um castigo e ele não vai querer se interessar pela leitura. E o principal, tem outra, crie uma rotina de leitura. Aqui em casa nós temos uma rotina de leitura. E o Pedro, ele, quando eu brinco assim com ele, fala assim, olha filho, hoje nós não vamos ter o nosso devocional da história bíblica. Ele já fala, ele já chora, fala, não, eu não aceito, nós temos que ler, mamãe. Então, nós criamos aqui em casa uma rotina de leitura que faz com que ele chegue a um determinado horário, ele mesmo já pede. E o principal motivo para você aguçar a leitura do seu filho, ser exemplo. Se você fala assim, muitos pais falam comigo, falam assim, mas Natasha, meu filho não tem jeito, ele não gosta de ler, ele não lê nada. Eu já comprei vários livros de acordo com a idade dele, o que eu faço agora? Aí eu faço uma pergunta. Você está incentivando o seu filho ou sua filha a ler, lendo também, sendo o exemplo? Ou você dá um livro para a mão dele, e aí, enquanto ele fica com o livro, você tá lá, no celular. Não é uma boa dica para isso acontecer, tá bom? Então, nós temos que nos avaliar também como a gente está incentivando os nossos filhos à leitura. E aí, uma das dicas que eu tenho de leitura, gente, todos esses livros aqui foram que eu já li, ou que o Pedro já leu, ou está lendo, está em processo de leitura. Então, são todos recomendados de própria leitura minha mesmo, tá bom? Não é um livro que eu vi na internet, olha que título legal, eu recomendo para vocês. Não. E, detalhe, os autores, claro, são cristãos, tá bom? Então, de leitura que eu tenho aí para vocês é, claro, uma Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela é para bebês. E os bebês, eles colocam umas coisas para a boca. Então, essa página aqui, ela é mais dura. Olha só, olha como é a espessura da página. Tá vendo, ó? Se for pegar uma página é bem fininha essa página de um papel. Mas essa página aqui, ó, ela é bem grossa. Então, os bebês não vão conseguir rasgar, tá? As figuras é muito atrativa para eles, bem colorido, para os bebês entenderem. E aí também vem junto com um CD para eles ouvirem também. Para a idade já do Pedrinho, eu tenho essa Bíblia, eu acho ela maravilhosa. É para criança, tá? E ela pode servir para criança até de 8, 9 anos de idade. E ela tem aqui, ó, ela tem várias histórias, ela vai de Gênesis a Apocalipse. Então, as letras dela é grande, tá? A história, claro, ela é mais curta, mais objetiva, mas vai de Gênesis a Apocalipse. Não é uma Bíblia que só tem algumas histórias. Ela vai do começo ao fim. Um livro, e aí fala assim, mas eu não tenho. E também tem aqueles livrinhos, gente, que eu acho eles maravilhosos, serve muito aqui pro Pedro. Sabe essa coleção desses livrinhos que é bem, olha, eles são bem curtinhos, e tem várias histórias aqui, né? Ó, dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver, ó, tem várias historinhas. Então, ele tem coleção. E o Pedro tem coleção, uma delas é sobre aqui o dilúvio. Faço interpretação para as crianças entenderem. Daí, cada dia você vai falando uma coleção desse livrinho. Outra dica aqui é de um livro, tá? Esse livro aqui, gente, eu achei maravilhoso. Eu fui num seminário em janeiro, aí eu encontrei esse livro aqui. É um livro para desenhar, para pintar, quer dizer. Então, assim, e acabou sendo, gente, uma pintura da nossa família, não só do Pedro, porque eu e o Ivan também aderimos, porque é muito bom, é muito gostoso pintar. E o interessante dele é que, por exemplo, aqui, olha só, ele tem várias línguas sobre a palavra Deus. Então, ao longo do livro todo, a criança vai pintando e ela vai aprendendo várias formas de outras línguas sobre Deus. Outra página que eu selecionei aqui para vocês, ó, é que, por exemplo, tem essa imagem aqui
Aí a criança mostra aqui com a Bíblia. Aí tem uma Bíblia aqui e aqui tem o versículo. Nesse versículo aqui, encontra na Bíblia, ela vai entender por que tem esses lagartixos aqui. Outra coisa que também eu acho interessante do livro é que... Aqui, pronto. Ele conta curiosidades. Por exemplo, ele mostra aqui, ó, essa túnica, né? Ó. Aí ele conta aqui, olha. Você sabia que a capa do profeta Elias representava o chamado do Espírito Santo para que ele exercesse sua missão profética? Então, é um livro de 365 desenhos bíblicos. Então, ele sempre vai colocar aqui, vai citar que era a espada de Golias. Nunca vai ser desenhos do nada, sempre vai ser desenhos, aí a criança vai ficar curiosa em saber por que esse desenho, você vai contar automaticamente a palavra de Deus para o seu filho. E esse livro, gente, aqui, olha, eu achei ele sensacional pra gente, para nos auxiliar. Olha só, de onde vêm os bebês? Serve para criança a partir de 2 anos de interpretação. Ele já vai entender com este livrinho aqui. As figuras e a linguagem é muito tranquila e você vai falar para o seu filho, lendo esse livro aqui, que eu achei sensacional, de onde é que vêm os bebês. E as crianças vão matar aí a curiosidade de uma forma com princípios bíblicos que você vai falar e de uma forma correta, tá bom? De onde vêm os bebês. Aí, outro livro, gente, esse livro o Pedro tá amando, amando. E eu já li todo o livro, claro, antes de ler para ele. E ele tá apaixonado sobre, olha só, Eu Creio em Jesus. Gente, esse livro é maravilhoso pro seu filho. Eu acho que a interpretação dele aqui já é para uma criança já a partir de 3 anos já consegue compreender. As páginas dele é linda. Eu fiquei assim, olha só, olha que imagem linda. Olha só, eu fiquei Jesus com esse jeito aqui que ele abraçou essa criança, como ele ama as crianças. Então esse livro aqui vai fazer o seu filho crer em Jesus, uma linguagem maravilhosa. E eu tô contando 2 páginas por noite para ele. E ele fica aguçado para ver a continuação do Eu Creio em Jesus. As outras ilustrações também lindas. Eu achei todas lindas as ilustrações. Então, dá para a criança entender perfeitamente e fala muito do perdão, de que Deus veio, apesar de todos os nossos pecados, Ele está disposto a perdoar, se a gente crer e recebê-lo como nosso Salvador. E aí, tem esse livro aqui também, que eu tô achando ele de maravilhoso, de lindo, de recomendo, a partir também de 4 anos e serve, gente, até para criança de 11 anos. Olha só, O Evangelho para Crianças. É um livro lindo, 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 lindo. Tem pais e mães que vêm falar comigo e falam assim, eu não consigo entender toda a Bíblia. E como é que eu faço para que meu filho, minha filha, ela encontre Jesus, ela tenha um encontro real com Jesus? E eu costumo dizer assim, gente, eu não sei vocês aí na casa de vocês, mas isso é uma coisa particular minha, tá? Que eu falo para as pessoas que costumam vir falar comigo. Olha, não se preocupe se você não conhece a Bíblia ao fundo, não precisa ter teologia, você não precisa saber de histórias minuciosas. Se você apenas contar sobre Cristo para o seu filho, sobre Jesus, você vai ter o suficiente. Então, esse aqui é o Evangelho para criança. Então, ele vai entender o plano da salvação. É uma linguagem também muito linda, faz com que a criança e fala muito de Jesus, claro, que é o central do tema, que é sobre as boas novas, e as boas novas é sobre Jesus. Então, eu aconselho você aí, ó, você que tá brinquedo para o seu filho, não compre tanto brinquedo assim. Compre livros que ele vai se encantar com a leitura
O Pedro tá amando, gente, participar dessas leituras aqui. E eu acho que isso é sensacional, você poder proporcionar isso para o seu filho, para a sua filha. Abre a mente, abre o conhecimento. E quando essas leituras assim, tão ricas, faz com que ele se interesse muito mais pelas coisas eternas, que é as coisas celestiais. E claro, eu não poderia deixar de falar sobre a nossa revista de EBD. Gente, como teve a quarentena, então nossos filhos não estão indo mais para a escola dominical. E aí essa revistinha dele estava lá na igreja. Aí o que eu trouxe para casa, aí tem um desafio que é cortar nessa página aqui. Então, cada lição que ele fazia, por exemplo, aqui a lição aqui, tem esse bichinho aqui do mar, ele cortava e colava. Então, eu peguei a revista, fui as lições que ele já tinha sido ministrado, mas para ele ter uma sequência, e fui prosseguindo as aulas que ele ainda não tinha tido. Então, ele foi fazendo as lições, ele foi fazendo as atividades de acordo com a lição. Porque criança, ele gosta disso, gente. Eles gostam de assimilar, principalmente os pequenos, assimilar a lição com a atividade. Então, a gente fez todas as atividades e ele colou e ele ficou super feliz porque ele completou o gibi dele. E esse semestre eu adquiri o Conhecer Mais, que é da editora Betel. Eu achei muito interessante o livro da Betel. Chegou hoje, então a gente só fez uma lição, tá? De hoje, que é sobre a vida de Jesus. E aqui tá o plano de frequência. Eles amam o plano de frequência. Então, o plano de frequência, esse trimestre aqui, ó, tá pra você colar aqui, ó. Aí tá o nome dele e tá pra colar a corujinha. Então, é cada aula aqui, ó, cada aula a criança vai colando, pra criança ver que ela está frequentando e ela precisa atingir algum objetivo para ela se sentir que ela venceu, de que ela foi assídua na palavra de Deus. Então, assim, incentive os seus filhos à leitura, seja o exemplo você também, que você vai ver, que você vai colher muitos e muitos frutos. Amém? Se você gostou, dá um like, hein?